Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira rica, celestial e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Aliás, eu quero começar com uma pergunta a você que me ouve agora. Certamente alguém já deve ter te deixado na mão alguma vez na vida, em algum compromisso que marcou com você, e com certeza alguém já te deixou na mão por algum motivo. E aí eu pergunto a você, a pergunta é: quando alguém um dia te deixou na mão, como você se sentiu por aquele alguém ter te deixado na mão? E aí alguém vai dizer assim: pastor, por que a pergunta? Eu estou fazendo essa pergunta porque a maneira como você se sentiu é assim que Deus se sente quando Deus desce para abençoar alguém, ou quando Deus procura alguém e aquele alguém de novo falhou com Deus. O senhor nunca falhou com Deus, pastor? Inúmeras vezes, várias, como você certamente também. Mas todas as vezes que eu falhei, eu procurei me levantar, eu procurei fazer certo. E a partir daquele momento que houve uma falha, ou que considerei uma falha da minha parte, eu procurei não errar mais. Só que há muitas pessoas que elas sucessivamente cometem sempre os mesmos erros. E aí Deus procura aquela pessoa e não encontra ela. E aí Deus ele vai se aborrecendo. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, não leve a mal algumas pessoas o que eu vou falar aqui, mas faça de tudo para Deus não se aborrecer com você. O amor dele por você é grande, a misericórdia dele por você é grande, a bondade de Deus por você é grande, mas leve a sério a bondade de Deus, a misericórdia, leve a sério, claro, eu não diria isso nem para todos, mas para muitos que me ouvem. Leve a sério a vida com Deus, porque é algo muito sério. Às vezes a gente valoriza tanto outras coisas e deixa a vida com Deus de lado. E isso pode ser perigoso ou pode custar muito caro depois. Mas enfim, falando da palavra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhes Jesus: dá-me de beber. Queridos, vejam que Jesus ele estava descendo, Ele estava descendo no sentido da Judeia, aliás, da Judeia para Galileia. E a Bíblia diz que ele chegou à fonte de Jacó, a qual José, seu pai, havia lhes abençoado, e ele estava cansado. Ele sentou de junto daquela fonte. E quando ele sentou junto àquela fonte, a Bíblia diz que ele estava cansado. De fato ele estava como um ser humano, como eu e você. Ele sabia que havia alguém ali, na beira daquela fonte, que estava mais cansado do que ele. E ele mesmo cansado, sabendo que aquele alguém ali viria, esperou por aquele alguém para aliviar o cansaço. Ele estava cansado, mas ele queria ajudar alguém que estava pior do que ele. Ele estava cansado, mas ele queria socorrer alguém que precisava de socorro. Ele estava cansado, mas ele queria tirar dos ombros de alguém o fardo qual sobre alguém estava pesando. Ele estava cansado, olhe para mim nesse detalhe. Só que mesmo cansado, ele não mediu esforço para honrar ou abençoar alguém que precisava de ajuda, ou de socorro, ou que precisava que ele mudasse a sua sorte. Ou seja, você percebe aqui que Jesus ele não mede esforço para honrar alguém. Jesus não mede esforço para socorrer alguém. Jesus não mede esforço para agir na vida de alguém. Eu estou dizendo que ele está sempre disposto a ajudar, a curar. Jesus está sempre disposto a abrir porta. Ele está sempre disposto a providenciar na vida de alguém. Ele está sempre disposto a tirar alguém da vergonha, da humilhação. Jesus está sempre disposto a fazer algo por alguém, independente de quem aquele alguém seja.
mesmo ele estando cansado, como estava aqui. Só que mesmo ele estando disposto, mesmo estando cansado, nem todo mundo tem a disposição para o problema se resolver. Ele estava cansado, pronto a socorrer essa mulher. Ele estava cansado, mas pronto para aliviar o cansaço dela, para ajudar. Ele estava cansado, mas mesmo cansado, ele estava disposto a socorrer, a mudar a história dessa mulher, porque ela estava vivendo na vergonha, ela estava vivendo na humilhação, e Jesus queria ajudá-lo, mesmo cansado, mas ele não mediu esforço para ajudar quem precisava de ajuda. Só que essa mulher tinha que se ajudar, fazia parte dela. É o que algumas pessoas precisam. Há pessoas que querem ser abençoadas, há pessoas que querem viver a providência, há pessoas que querem viver o socorro, mas não se ajudam, não faz a parte que cabe a elas. Porque Deus está fazendo sempre a parte dele e quer continuar fazendo. Mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte, como você também tem que fazer a sua. Qual é a sua parte? A minha ou a nossa? Se esforçar, se empenhar, se dedicar. Jesus está disposto a te socorrer. Mesmo cansado, Ele está disposto a te ajudar. Só que aí Ele prepara o lugar, Ele prepara o dia, Ele prepara a hora. E aí naquele dia, naquele lugar, naquela hora, quando Ele desce ali para socorrer alguém, para prover na vida daquele alguém, para falar com aquele alguém, para tirar a vergonha, a humilhação daquele alguém, para agir na vida daquele alguém não está presente. Ou seja, lembra que eu falei lá no início, quando alguém falhou com você, como você se sentiu? É assim que Jesus se sente também, quando Ele marca com alguém, ou alguém marca com Ele, alguém ora e pede socorro, ou alguém ora e pede ajuda, ou alguém ora e fala: Senhor, me livra dessa dor. Ou alguém ora e diz: Senhor, abre as portas da minha vida. Ou alguém ora e diz assim: Senhor, me socorre. Ele prepara o lugar, o dia e a hora para falar com aquele alguém. Mas aí, quando ele desce no lugar onde ele está acostumado a descer, quando ele se manifesta naquele lugar, aonde a pessoa sabe que ali Deus vai falar com ela, ele desce, e aquela pessoa que pediu ajuda, socorro, não está ali. Ou seja, está falhando com ele. Assim como você se sente muitas vezes frustrado quando alguém falha com você, é assim que Jesus se sente quando alguém falha com Ele. Ele estava cansado, mas não mediu esforço para ajudar essa mulher. Por que algumas pessoas não agem de igual modo, da mesma forma, para serem honradas também, para ser abençoadas? Porque algumas pessoas, muitas vezes elas são obstáculos para si mesmas. Porque algumas pessoas elas são empecilhos para si mesmas. Deveria não medir esforço para ser abençoado, para ouvir a Deus, para receber de Deus, para obter o socorro, a providência da parte de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas, como essa mulher aqui, não quer fazer a sua parte. Jesus estava ali pronto e disposto a fazer a parte dele, mesmo cansado, pronto para ajudar, mas ela tinha que se ajudar. Ele estava na beira do poço. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ele, a fonte da vida, ele não queria água dessa mulher. Você vai ver que a importância da gente se esforçar, a importância da gente se dedicar demais para a igreja, de se esforçar mais, a importância de buscar mais a Deus. Você vai ver que tem algumas pessoas que estão cambaleando, culpa da própria pessoa. Algumas pessoas estão apanhando da vida por não se esforçar. Algumas pessoas estão sendo judiadas pelo adversário porque não se dedica, não se empenha. E é necessário que haja esforço, é necessário que haja dedicação, é necessário que haja disposição. Jesus não mediu esforço aqui para ajudar essa mulher. Ela também não podia medir esforços para ajudar a si própria. Mas ela, você vai ver aqui que ela quis ser obstáculo para si mesma. Quando Jesus pediu de beber a ela, no versículo 7, olha o 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Veja, não eram os judeus que não se davam com o samaritano, era o samaritano que não se dava com os judeus. Essa mulher estava contaminada, com o coração sujo,
andando errado, já tinha feito de tudo, tentado de tudo, mas a vida dela estava de mal a pior. Cada dia, conforme o tempo passava, a situação dela só piorava. E aí a situação dela, vivendo uma situação deplorável, humilhante, vergonhosa, ela diz assim: os judeus não se dão como os samaritanos. Veja, ela não está assumindo a sua culpa, essa mulher não está assumindo o seu erro, ela está tirando a culpa de si, jogando nos outros. Não eram os judeus que não se davam com os samaritanos, eram os samaritanos que não se davam com os judeus. Se você observar, no final do versículo 9, a Bíblia vai abrir parênteses, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Há uma interrogação no final. Isso aqui, quando abre parênteses, há uma indicação de que não eram os judeus que não falavam com os samaritanos, mas os samaritanos que não falavam com os judeus. E esse samaritano que não se dava com os judeus já havia contaminado essa mulher. Ela estava contaminada, tanto que estava andando toda errada. A vida dela estava toda destruída em todos os aspectos. A vida dessa mulher estava no fundo do poço, como vou te mostrar aqui. E aí ela diz: os judeus não se dão como o samaritano. Veja, ela está dizendo que os judeus não se dão como o samaritano, mas a vida, quem está com a vida destruída é ela, quem está na vergonha é ela, quem está sendo humilhada é ela. Então a culpa não está com os judeus, a culpa está com ela. Não é erro dos judeus, o erro é dela. Aqui não é falha dos judeus, é falha dela. Ela não está vendo o seu próprio erro, ela não está enxergando o seu próprio erro, ela não percebe o seu próprio erro. Ela está tirando o erro de si, ela está tentando se livrar do fardo, jogando em outro, uma culpa que na verdade é dela. Assim tem muitas pessoas, muitas e muitas e muitas, não assume seu próprio erro, não assume a sua própria falha e joga nos outros. É o pastor, é a igreja. Nem sempre. Pode ser que às vezes um pastor tenha culpa, pode ser que às vezes uma igreja faça errado, porque infelizmente tem muitos erros hoje em dia, mas há muita coisa que é erro das pessoas. Há muita coisa que o erro está na própria pessoa, que não quer mudar, não quer se esforçar. Essa mulher estava vivendo na vergonha de humilhação. A vida dela estava destruída. Ora, se ela estava vivendo de humilhação, de vergonha, a vida destruída, o erro não estava com os outros, o erro estava nela. Precisava ela enxergar o erro que ela própria estava cometendo, porque ela tinha dado ouvido ao samaritano, o lado errado da história, e não o lado certo. Em vez dela ouvir quem estava tentando instruir a fazer o certo, ela tinha ouvido a outros. Ela estava contaminada. E aí diz no versículo, tanto que no final do 9 ela está jogando a culpa nos judeus, sendo que a culpa é dela. Isso prova que ela de fato estava contaminada. Olha o 10. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Ela não sabia que era o próprio Jesus que estava diante dela. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Veja, essa mulher estava indo ali buscar água. Água representa vida, mas ela disse para Jesus assim: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. A água é vida, o poço é fundo. O que significa? A vida dessa mulher estava no fundo do poço, por um erro que ela própria estava cometendo. Mas Jesus veio aqui para consertar a vida dessa mulher, e está chegando até você para consertar o que está bagunçado na nossa vida. Ele desceu ali para tirar a vergonha e a humilhação dessa mulher. Eu estou declarando, Ele vai te tirar desta humilhação, Ele vai te tirar dessa vergonha, do lugar da vergonha. Eu estou profetizando, tu vai ter dupla honra no nome de Jesus Cristo. Ele foi ali para mudar a história desta mulher, para mudar a sorte desta mulher. Esta mulher estava vivendo de humilhação, tanto que ela mesma declarou: tu não tem que atirar, o poço é fundo. A vida dela está no fundo do poço. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Veja, quem beber desta água tornará a ter sede. Ora, se ele está dizendo isso para ela no versículo 12, no versículo 3, aliás, quem beber dessa água tornará a ter sede, por que aqui lá atrás ele pediu da água dessa mulher? Porque aqui, se você for ver, ele pediu da água dela no versículo 7, ele pediu da água dessa mulher. Mas aqui ele está dizendo que quem beber dessa água tornará a ter sede. Então ele não queria a água dela. Ou seja, ele está exigindo essa mulher fazer a parte dela, para que ele cumpra com a parte dele na vida dela.
Ou seja, primeiro você tem que fazer a sua parte, você tem que dar o primeiro passo, você tem que se esforçar, você tem que se levantar, tem que ser forte, tem que dar a volta por cima, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter empenho, tem que se levantar e lutar. Não é a pessoa ser uma pessoa desanimada, uma pessoa que vive de cabeça baixa, uma pessoa que vive dando ouvido aos outros, não dá ouvido à palavra de Deus, uma pessoa que não se esforça, que não se empenha. A pessoa que não se esforça, que não se empenha, chega o ponto que essa mulher chegou da vida ir para o fundo do poço. Jesus estava ali para mudar a história da vida dela, tanto que ele estava na beira do poço esperando, ele sabia que ela vinha ali. Mesmo cansado, ele queria mudar a história dessa mulher, ele estava disposto a cumprir com a parte dele. Eu lhe pergunto, você que me ouve está disposto a cumprir com a sua parte? Jesus, ele estava aqui pronto, disposto a fazer o que ele tinha que fazer, mas ela tem que fazer a parte dela primeiro. Mesmo ele cansado, não mediu esforço para ajudar essa mulher. Se fosse você, não devia medir esforço também para buscar o Todo-Poderoso. Aí a pessoa não busca Deus, não busca só quando quer. Chega o dia que as coisas embaraçam tudo. Aí na hora que as coisas embaraçam, para de andar. Aí a pessoa começa a olhar e fala assim: mas eu estou indo para a igreja. Deus, eu sou até dizimista a minha vida toda. O problema não é estar indo para a igreja, não é ser dizimista. O problema é o esforço, a dedicação, o empenho. Nem todo mundo se esforça, nem todo mundo se empenha, nem todo mundo se dedica. E aí chega uma hora que se torna uma bola de neve. Chega uma hora que a vida da pessoa vai bagunçar-se. Chega uma hora que as coisas vão sair do controle, vai sair do eixo. Chega uma hora que as coisas vão dar errado. Culpa da própria pessoa, porque teve chance, teve oportunidade, mas foi ignorando, foi deixando de lado. E Jesus, mesmo cansado, ele estava ali para ajudar ela. Como está sempre disposto a te ajudar, a fazer por você, sempre disposto a te socorrer. Mesmo cansado, ele estava ali disposto a fazer por essa mulher o que ela precisava que fosse feito. Mas ela tem que cumprir com a parte dela primeiro. Você está disposto a cumprir com a sua parte? Você está disposto a fazer aquilo que tem que ser feito, a se dedicar, a se empenhar, a se esforçar mais? A nossa parte nós temos que fazer primeiro. Mateus 16, porque ligar na terra será ligado no céu. Primeiro a nossa parte, tem que haver esforço da nossa parte. Ele não queria da água dessa mulher, mas ele pediu da água dela. Por que ele pediu da água dessa mulher? Porque antes dela abençoar alguém, ele sempre vai exigir algo daquele alguém primeiro. E o que é que ele exige de mim e de você? Que a gente obedeça, que a gente cumpra com a nossa parte, que a gente faça o que tem que ser feito, a gente se esforçar, se dedicar. Quanto mais esforço houver da parte de alguém, melhor para aquele alguém próprio. Ele disse aqui que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, ele está falando: mulher, eu não quero da água que eu te pedi. Eu tenho outra água para te dar, uma água melhor. Eu tenho uma água sagrada, santa, pura, preciosa, diferente da tua. A tua, se eu beber, vou ter sede de novo. Mas a que eu te der, nunca mais vai ter sede. Será em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está falando do Espírito Santo. Porque quando alguém tem um verdadeiro encontro com Deus e recebe o Espírito Santo, a partir de que você recebeu ou não recebeu, a partir de que agora é que você tem que se esforçar. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você tem que continuar se esforçando para a igreja, para que haja esse processo de edificação. Conforme você continua indo, se esforçando, se dedicando, você vai sendo edificado. E conforme você vai sendo edificado, Deus vai acrescentando em você do próprio Espírito Santo. Porque agora você recebeu o Espírito Santo, não recebeu? A fonte está em você aí, no seu coração. Se você se dedica, Deus vai acrescentando os pingos, porque um pingo hoje, um pingo amanhã, um pingo depois. A fonte está em você, não está? Você vai indo buscando, Deus vai derramando através da palavra, da adoração, vai derramando. Por meio da palavra vai sendo semeado e Deus ele vai acrescentando na fonte que está em você. A pessoa vai sendo edificado e Deus aumentando a água da fonte, sendo edificado, aumentando a água da fonte. Ao mesmo tempo a pessoa vai se tornando forte em espírito, tendo essa estrutura espiritual, pronta, preparada para vencer todas e qualquer circunstância. Basta que não é apenas receber o Espírito Santo, tem que continuar. Aí quando recebe o Espírito Santo tem que continuar,
Para qual objetivo? Para ser edificada. Vai sendo edificado e ao mesmo tempo Deus vai aumentando a água da fonte, aumentando. Toda vez que você vai, Deus vai aumentando. Eventualmente, a pessoa que é firme na fé, por estar naquele propósito, sempre na presença de Deus na igreja, se aquele alguém passar por um temporal, vai ter estrutura para suportar, porque a fonte está cheia, outros até transbordando. Mas aquele que vai na igreja uma vez ou outra, uma hora a fonte seca. E aí, se a pessoa vai uma vez ou outra na igreja, quando a fonte seca, a pessoa não vai ter estrutura para suportar. A pessoa ela não vai ter essa estrutura para suportar a luta, a batalha, aquele momento, aquele deserto. Aí desmorona na fé, desiste, não tem força para superar o problema. Diferente da pessoa que está sempre indo sendo edificada, a fonte vai enchendo. Depois de você ser edificado, a fonte está cheia, pode passar pelo que for, pode passar pelo deserto, a fonte está cheia, você tem a presença. Pode passar pelo momento de dor, a fonte está cheia, você tem a presença. Pode passar pelo temporal, um vendaval, a fonte está cheia, você tem a presença. Porque recebeu o Espírito Santo, mas continua na fé, indo, buscando, foi sendo edificado e Deus acrescentando, a fonte encheu, começou até a transbordar. Tem alguns que a fonte está cheia e outros está transbordando. Outros já não tem nada, porque falta esforço. Na hora do temporal não tem fé para suportar, desiste, pula do barco, desanima, abre mão da fé, e é onde o diabo pega. Por isso que o diabo tem pegado muitas pessoas. Você entende o objetivo de ir mais para a igreja? Se esforçar mais, se dedicar mais. Quanto mais vem, mais Deus acrescenta na fonte. Quanto menos vem, menos na fonte tem. Quanto mais na fonte tiver, mais forte, preparado para enfrentar qualquer situação. Quanto menos vem, menos tem na fonte. Quanto menos tem, mais fraca a pessoa se torna. Quanto mais fraco a pessoa tiver, pior vai se tornar para aquele alguém enfrentar o problema. Você entende o porquê que tem que vir mais para a igreja? Buscar mais a Deus? Você entende a necessidade de ser perseverante e se esforçar? Jesus estava cansado aqui, mas não me disse esforço. Se fosse você, não me diria esforço daqui para frente. Se esforçaria mais, se dedicaria mais, porque Deus só quer te acrescentar. Agora você escolhe ou Deus te acrescentar ou diminuir o que de Deus você já recebeu um dia. Aí é você que tem que decidir, tá bom? Deus abençoe, boa reflexão, forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.